Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão extraordinária em 3 de julho de 2014. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 18h45, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Marcelo Piuí, Dr. Eduardo Moura, Guaraná, Dr. Jairinho, Tio Carlos, Tiago Carribeiro, Carlo Caiado, Átila Nunes, Carlos Bolsonaro, Marcelo Ará, Vera Lins, Professor Washington, Jimmy Pereira, Eliseu Kesley, Marcelino de Almeida, William Coelho, S. Ferraz, Marcelo Queiroz, Eduardão, Jorge Braz, Dr. Carlos Eduardo, Paulo Pinheiro, Elton Babu, Dr. Gilberto, Edson Zanata, Leila do Flamengo, Rosa Fernandes, Alexandre Esquerdo, Dr. Jorge Manaia, Renato Moura e Luiz Carlos Ramos, 32. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18h54. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que ora preside essa sessão, senhores vereadores presentes, senhoras e senhores, o que me traz hoje a esta tribuna, senhor presidente, é a circunstância de que na última quinta-feira eu fui cientificado por alguns nobres vereadores que os mesmos teriam recebido em seu gabinete uma correspondência encaminhada pelo então senhor presidente da Fundação Ulisses Guimarães, do PMDB deste estado, onde o cidadão, nesta carta, solicitava a manifestação de alguns senhores vereadores, tendo em vista uma circunstância que, de minha parte, teria havido uma ação mesquinha, uma ação baixa no tocante à modificação de um nome de um logradouro público. Eu me surpreendi com tal fato, até porque esse cidadão já teria ingressado junto a uma unidade policial, a 35ª DP, noticiando um fato pertinente a essa circunstância. Eu já tinha, salvo o maior juízo, achado que eu mesmo tivesse entendido o sentido da coisa. Um decreto homologado pelo chefe do Poder Executivo Municipal não pode, em hipótese alguma, revogar leis. Leis essas que estão em vigor. Uma lei revoga outra lei. Agora, decreto revogar lei, eu nunca vi. Eu acredito que esse cidadão, que se diz presidente da Fundação Ulisses Guimarães, deveria pelo menos ter um conhecimento básico da questão do processo democrático do nosso país, onde leis estão acima de decreto. Bom, o que ocorre foi o seguinte: a comunidade onde eu resido desde que eu nasci, em 1997, pelo então prefeito Marcos Tamoio, recebeu a denominação de todos os logradouros públicos como nome indígenas. Todas as ruas e praças, a partir do decreto 1212 de 1977, passou-se a denominar nomes indígenas e deixou de ser conhecida
as ruas, as praças, por números. 2, 3, 12, 22, 43, 50 e pouco. Então, o que ocorre? Em 1988, o então prefeito Jó Rezende homologa uma lei de autoria do vereador Jorge Ligeiro, que proíbe a substituição nos nomes de bens públicos do município do Rio de Janeiro que correspondam a vocábulos etimográficos e do folclórico brasileiro. Então, lá atrás, longo lapso temporal, 1988, surge uma primeira lei que diz que ficam proibidas substituições nos nomes dos logradouros, praças e estabelecimentos de ensino ou quaisquer bem público do município do Rio de Janeiro que correspondam a vocábulos etimográficos ou do folclórico brasileiro. Acontece que mais recentemente, em 2008, a Lei 4.762, de autoria do vereador Wilson Leite Passos, ela vem vedando a modificação de qualquer nome de logradouro público que já exista há mais de 20 anos. Artigo 1º. Fica proibido a mudança da denominação de logradouros da cidade do Rio de Janeiro, cujo nome esteja oficialmente reconhecido há mais de 20 anos. Portanto, quando o prefeito Eduardo Paes assinou indevidamente o decreto, decreto de número 32.190, do dia 29 de abril de 2014, já tinha passado um lapso temporal de 33 anos de legitimidade, de oficialidade de uma praça que tinha um nome e tem o nome de Taquarana. Portanto, uma praça legitimada por um decreto 1212 de 1977, dia 3 de outubro de 1977. Um decreto que legitimou não só essa praça, como todos os logradouros. Pois bem, no bairro que eu moro, existem algumas praças ainda inominadas, sem nome. Mas o cidadão, para atingir a este parlamentar, por conta de que é lá que eu faço há muitos anos a festa do Dia das Mães, do Dia dos Pais, a festa, a praça onde eu moro e eu realizo meus eventos, ele fez a cabeça do prefeito com abaixo-assinado e o prefeito, indevidamente, modificou o nome de uma praça que já tinha legitimidade há 33 anos. Pois bem, eu fui ao excelentíssimo senhor prefeito Eduardo Paes e disse a ele: prefeito, o senhor, através de um decreto, revogou 2 leis. E pormenorizei para ele esses detalhes. Ele disse para mim: não sei onde eu estava com a cabeça quando fiz tal fato, mas fica ruim para mim revogar. Então eu não tive outra alternativa senão provocar o competente PDL, que é um dispositivo legal dessa casa de leis, um projeto de decreto legislativo, amparado pelas circunstâncias regimentais dessa casa, e não um simples requerimento, um simples pedido, como o cidadão assim se manifestou. Então, esse cidadão está inconformado com tal circunstância, onde num Estado democrático de direito, ele, salvo o maior juízo, teria que ter pelo menos um conhecimento amplo de que nós temos dispositivos legais e constitucionais que regem as condutas de todos nós. Então, através desse PDL, originou-se o decreto legislativo, que por sinal, até o momento, e parece que sexta-feira agora, é que a Secretaria Municipal de Conservação e Serviço Público vai colocar as placas nos locais.
a placa da praça. E, inclusive, eu gostaria de dizer para esse cidadão que nesse lapso temporal de 4 anos, né, do dia 20, que foi o decreto do prefeito, do dia 29 de abril de 2010, até a data do PDL, que é 8 de abril de 2014, essa referenciada praça nunca jamais foi designada pelo nome que ele morador, foi que confeccionou as placas e saiu enfeitando a praça toda. Nenhum segmento da prefeitura foi na praça para colocar o nome da praça. Por quê? Porque, na verdade, em momento algum, não consta no Google, em nenhum segmento da prefeitura, em nenhum segmento oficial do poder público, o nome da praça criada por esse decreto 32.190. Então, o que efetivamente ocorreu foi a restituição da legitimidade do nome da praça, que sempre, desde 1997, passou a persistir, a ser designada no local. Então, senhor presidente, esse cidadão, que certamente quis homenagear o saudoso pai dele, poderia procurar uma outra praça no mesmo bairro, que é inominada. Não tem nome, não tem letra, não tem numérica, não tem nada. Ao invés de colocar o nome do saudoso genitor dele na praça onde já é reconhecida desde 1977. E que o decreto municipal, o decreto do prefeito, violou 2 leis especificamente. Violou a lei de 1988, de autoria do vereador Jorge Ligeiro, a lei número 1227, do dia 28 de abril de 1998, homologada pelo prefeito João Rezende, e finalmente, mais agora recentemente, a lei número 4762, a lei 4.762 de 2008, de 23 de janeiro de 2008, de autoria de Wilson Leite Passos, homologada pelo senhor prefeito César Epitácio Maia. Então, era esta a justificativa que eu tinha aqui neste plenário, até porque essa carta que esse cidadão colocou no escaninho ou no gabinete de cada um dos seus vereadores, para mim, para o meu gabinete não foi. Ele não iria para o meu gabinete, até porque eu já estou interpelando ele junto à autoridade policial, porque ele manifesta que foi até eu que pintei a praça para os Jogos do Brasil. Só que a praça nunca jamais deixou de ser Taquarana. E mesmo sendo uma área dominada pela milícia, por esse grupo paramilitar, nem eles têm capacidade ou coragem de fazer o que o cidadão fez. Chegar lá e ele ir no local, confeccionar várias placas e encher nos alambrados, em todos os lugares, o nome da praça, quando oficialmente a prefeitura, a gente não pode ir lá remover nome de praça nenhuma, porque a praça oficialmente ainda é Taquarana e esse nome não existe, vereador. Mas está lá, é público e notório, o cara colocou as placas. Então agora, sexta-feira, a próxima sexta-feira, a prefeitura, dia 11, vai lá e vai retirar as placas indevidamente colocadas. E eu gostaria só de deixar esse esclarecimento aos nobres colegas vereadores, que o cidadão certamente endereçou a cada um de vocês uma correspondência detalhando esse fato, e ele teria que ter pelo menos um conhecimento de noções de direito, se não de direito constitucional, mas pelo menos de direito administrativo, que não se pode, através de decreto, revogar leis, pelo menos, salvo o maior juízo, nessa cidade, nesse país, de momento. Muito obrigado, senhor presidente.
O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu cumprimento a todos e gostaria de iniciar minha fala fazendo um registro com muito pesar da morte do ex-deputado Plínio de Arruda Sampaio, aos 83 anos. Político que concorreu à presidência da República em 2010 e que realizava tratamento contra câncer ósseo em São Paulo. Foi candidato à presidência da República, como eu disse. Plínio de Arruda Sampaio morreu na terça-feira, aos 83 anos. Ele estava internado havia mais de um mês no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde tratavam um câncer ósseo. Sampaio descobriu a doença em uma vértebra torácica após sentir fortes dores na coluna. O país perdeu um grande protagonista da história recente e da luta pela justiça social e pela democracia no Brasil. São mais de 50 anos de militância, que iniciou há mais de 5 décadas na Juventude Universitária Católica. É graduado em Direito pela Universidade de São Paulo e trabalhou como promotor público. Na década de 60, enquanto deputado pelo antigo Partido Democrata Cristão, PDC, Sampaio foi relator do projeto de reforma agrária do governo de João Goulart. No final da década seguinte, participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Em 1985, o político foi eleito deputado federal. Depois, em 1988, tornou-se deputado federal constituinte, atuando na elaboração da Constituição como relator do capítulo do Poder Judiciário. Eu gostaria de pedir vossa autorização, senhor presidente, para que nós pudéssemos fazer 1 minuto de silêncio. Positivo. A pedido do nobre vereador Dr. Eduardo Moura, 1 minuto de silêncio. Senhor presidente, eu gostaria de me ater agora a um artigo do Valor Econômico que fala sobre a formação de docentes, que, segundo esse artigo, é ineficiente. Isso foi a conclusão de uma pesquisa. E o artigo diz o seguinte: cerca de 70% das ações de municípios, estados e do governo federal voltadas à atividade de qualificação de docente no exercício da rede pública brasileira têm baixa eficácia. Essa é a principal conclusão do estudo Formação Continuada de Professores no Brasil, produzido pelo Instituto Ayrton Senna e pela consultoria Boston Consulting Group, BCG, que ouviu cerca de 3.000 professores, diretores de escolas, gestores de secretarias
de educação e acadêmicos. A principal mensagem do documento sugere que avançar na formação continuada dos 2 milhões de professores em atuação nas redes municipais e estaduais é a opção mais acionável, num atalho para melhorar a qualidade de educação da educação brasileira. Nas entrevistas, os docentes elencaram 6 problemas nas políticas atuais de formação continuada: falta de incentivos formais, ajuda de custo, falta de tempo, problemas de conteúdo, falta de prioridade, desalinhamento das ações de formação com plano de carreira e alta rotatividade. Dos pontos levantados pelos professores, Daniela Arai, analista de projetos de educação e desenvolvimento do Instituto Ayrton Senna, diz que o mais preocupante é a desconexão entre as atuais práticas de formação e a realidade do cotidiano dos professores nas salas de aula. Douglas Woods, executivo do BCG, Boston Consulting Group, diz que o Brasil precisa de atividades mais eficazes de treinamento. As iniciativas de formação têm que ser mais práticas e menos teóricas, acontecer de fato dentro da sala de aula. Eu fico me consultando porque nós ainda temos promessas a serem realizadas pelo Ministério da Educação e Cultura, muitas vezes a médio e longo prazo. Por que essas coisas não acontecem com a rapidez maior? Por que nós temos trabalhos, e não é possível que o próprio Ministério não tenha trabalhos realizados por pessoas que façam análise do status quo da educação nos dias de hoje, e isso continua ainda do jeito que a gente vê. Eu sou pediatra, atendo muitas crianças, atendo muitos adolescentes, e quando uma criança diz que quer ser professor, eu, no meu interior, lógico que eu não vou desestimular, eu fico pensando como será a vida desse adolescente, desse professor, desse mestre amanhã. Como é visto hoje esse professor pelos diversos executivos, ainda com formas que estão muito aquém do que eles merecem. Eu não desaconselho para que meus pacientes, meus clientes, deixem de ser professor. Mas eu vejo com muita preocupação. Aconteceu e ainda acontece algo semelhante em relação à pediatria. Esse vácuo que a gente vê nos hospitais hoje, por não ter pediatra, é porque o aluno se forma em medicina, mas ele não quer escolher a pediatria. Se ele vai para o consultório, o pediatra tem única e exclusivamente como forma de cobrar o seu honorário através da consulta. Diferente, por exemplo, de um dermatologista que tem diversas formas de fazer cobrança por outros procedimentos que são realizados. Mesmo o cardiologista que tem lá o eletrocardiograma e que tem outros procedimentos que podem ser realizados no consultório, não devemos nos iludir. Em relação ao pediatra, o número de pediatras diminuiu porque eles ficaram nessa dificuldade que é a de, após a sua formatura, eles terem
uma dificuldade muito grande. Felizmente, aqui no município, nós com as clínicas da família, nós temos aí um mercado aberto para os pediatras e parece que agora isso está voltando a ter um olhar, porque antes nem isso. O médico tendo uma remuneração muito baixa, tanto no estado como no município, como mesmo no Ministério da Saúde, que agora não faz contratação através de concurso, e nós ficamos com esse problema de não ter pediatras para que sejam contratados. Enfim, eu acho que é algo que o ministro Paim deve olhar com carinho, porque não é por acaso que essa formação de docentes é ineficiente. Não é por acaso. Eu tenho certeza que se nós dermos incentivos formais, falta dar tempo a esses profissionais para que possam exercer as suas atividades, dar conteúdo. Eu tenho certeza que com um salário digno, nós voltaremos a ter muitas crianças querendo ser professores. É isso que eu espero, senhor presidente. Muito obrigado. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, vereador Raymond, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, nós hoje vivemos um dia ímpar, né? Porque depois do resultado da Copa do Mundo do dia de ontem, que a todos nós entristeceu, claro, porque nós sabemos como é que o futebol é marca na vida do povo brasileiro, mas a compreensão de que a vida segue, de que as grandes conquistas do povo brasileiro não devem ser as conquistas do estádio de futebol, mas outras tantas conquistas. E que nós temos visto chegar essas conquistas, algumas com mais celeridade, outras com menos celeridade. Eu queria, senhor presidente, lembrar aqui de algo que é importantíssimo para a sociedade brasileira, que é uma grande conquista, votada no Congresso Nacional na última semana, que foi o marco regulatório das ONGs. Uma das grandes lutas do povo brasileiro, quando se estabeleceu nas organizações não governamentais, e que, portanto, às vezes as pessoas dizem, mas há muita ONG que não tem muita lisura, há muita ONG que de fato deixa muito a desejar, e é verdade, mas ao mesmo tempo, há muitas organizações da sociedade civil que são organizações sérias e que almejavam, desejavam e que agora têm votado no Congresso Nacional, na última quarta-feira, o marco regulatório das ONGs. Então esse foi, no meu entendimento, um grande passo para as vitórias que nós queremos construir no país. Por outro lado, senhor presidente, quero lembrar também que com toda a discussão do pré-sal, e nós tivemos uma luta no Congresso Nacional, e essa luta determinou que 75% dos recursos do pré-sal serão encaminhados para a educação e 25% para a saúde, foi uma queda de braço. Uma queda de braço permanente no Congresso Nacional, que com toda a discussão do petróleo, mudou o regime para o regime de partilha, o regime da distribuição das riquezas das profundezas dos nossos oceanos. E aí, senhor presidente, junto a isso, tem também um outro grande passo, dado há 2 semanas atrás, pela presidenta Dilma, que foi a votação no Congresso Nacional do Plano Nacional de Educação, em que foi destinado por esse governo que nós aplicaremos 10% do PIB para a educação brasileira. Isto, as pessoas às vezes não se dão conta, mas isso é
um aspecto revolucionário na educação e que cabe a nós, que estamos no parlamento e na sociedade, vigiarmos para que verdadeiramente tanto os recursos do pré-sal quanto os 10% do PIB que serão aplicados em educação, de fato cheguem ao seu destino e que não parem na mão das instituições privadas de educação, das fundações, daqueles que acham que podem fazer educação sem discutir com o povo, daqueles que querem privatizar a educação, daqueles que querem colocar a cada dia mais as empresas dentro das escolas, as empresas dentro das unidades educacionais. Nós precisamos de vigiar, e vigiar muito, para que de fato os recursos que serão destinados à educação no nosso país, de fato eles cheguem à educação, para que a educação seja de qualidade, pública, para todas as crianças, adolescentes e jovens da nossa sociedade brasileira. Sabe quantos países aplicam 10% do PIB à educação, senhor vereador? 4 países. No mundo todo. O Brasil é o 5º país a aplicar 10% do PIB, a programar-se para aplicar 10% do PIB na educação. E aí nós dizemos assim, mas se tudo isso e a educação anda como anda, é verdade, é verdade. Não faltam recursos para a educação. Na casa dos trilhões é o investimento da educação nos últimos anos. E nós sabemos que há muita deficiência, é claro que há muita deficiência, e temos que trabalhar para que essas deficiências diminuam. Temos que trabalhar assiduamente na fiscalização, lá na ponta, onde o recurso chega, para que verdadeiramente ele chegue às pessoas. Quero falar de um terceiro projeto aprovado também no Congresso Nacional, que é um anseio da sociedade brasileira, que é o chamado Cultura Viva. Há um projeto, inclusive, nesta casa, tramitando, um projeto de nossa autoria, que cria no âmbito do município do Rio de Janeiro a Cultura Viva. A Cultura Viva é um entendimento que no primeiro mandato do presidente Lula, quando então era ministro da Cultura, o Gilberto Gil, ele dizia que a sociedade brasileira ela é farta de cultura, que a sociedade brasileira ela tem muitas dimensões culturais e que muitas vezes, por conta da falta de fomento, por conta da falta de investimento do poder público, essa cultura pode estar adormecida. Então ele cria uma imagem bonita, uma imagem significativa, uma imagem profundamente compreensiva a todos nós, para todos nós, que é chamada a imagem do doim cultural e social, que chamava o Gilberto Gil, que é o poder público não fazer cultura para a sociedade, mas motivar a sociedade, massagear lá na sociedade, nos diversos cantos da sociedade, massagear a cultura para que a cultura possa, de certa forma, ganhar vida e alimentar a sociedade daquilo que a sociedade não pode ficar sem se alimentar, que é a sua dimensão cultural. Então, aprovado em Brasília também, por esses dias, o projeto Cultura Viva, e que agora não como um programa de governo, porque é já um programa de governo, desde o primeiro ano do governo do presidente Lula, quando o Gilberto Gil era ministro da Cultura, mas agora como projeto de lei, como lei e, portanto, como política de Estado, como política que independe de ter este ou aquele presidente, de ter este ou aquele governante. A política de Estado é uma lei que rege a política. E queria concluir a minha fala, senhor presidente, ainda fazendo menção e lembrança do que acontece no Rio de Janeiro. Nós tivemos no ano passado uma greve dos profissionais de educação, que redundou numa conclusão muito ruim, em que esta casa foi ocupada pelos professores, e há de se dizer, com certeza absoluta, porque aqui estive e acompanhei a retirada dos professores naquela noite truculenta da Polícia Militar desse estado, em que nenhum móvel desta casa foi danificado pelos professores. Nenhum móvel foi danificado pelos professores. Nada foi retirado pelos professores.
E se alguma coisa naquele dia, ao final da ocupação dos professores, estava revirada, é porque a polícia militar revirou. E eu sou prova disso. E testemunho isso onde quer que vá. Mas depois daquele momento, nós acabamos não tendo, depois do acordo feito lá com o ministro Fux, nós acabamos não tendo o compromisso feito pelo Executivo cumprido. E infelizmente, eu digo infelizmente, e sei que ao dizer isso, eu faço ecoar a voz de muitos dos professores que estiveram em greve este ano de novo por 47 dias. Infelizmente, a educação entrou em greve de novo. Porque a greve, algumas pessoas acham que ela é o primeiro caminho que o profissional trabalhador, de modo particular da educação, toma. Não é. Ela é a última cartada da educação para dizer para a prefeitura que ela não pode se lixar para a educação. Então, senhor presidente, já concluindo a minha fala, que a lâmpada já está acesa, meu tempo já se esgotou, depois que acabou esses 47 dias de greve, nós acabamos tendo aí alguns processos contra os profissionais de educação. Processos que, no meu entendimento, são processos desnecessários, que eles batem na casa daqueles que não têm bom senso. A Assembleia Legislativa do Estado, discutindo a mesma questão para os professores do Estado, a Assembleia deu um recado para os professores, dizendo que intermediaria e intermediou junto ao governo do Estado para que os professores não fossem penalizados, para que os professores não fossem cortados nos seus salários e nem sofressem processos administrativos, desde que voltassem ao trabalho. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem hoje em torno de 65 professores com processo e que, portanto, correndo o risco de serem exonerados e correndo o risco de, nos próximos 5 anos, nem mesmo poderem participar de concurso público, a Prefeitura do Rio precisa rever isso e retirar esses processos dos professores que voltaram às aulas e que fizeram greve não porque gostam de fazer greve, não. O professor gosta de estar na sala de aula, mas gosta de estar na sala de aula fazendo uma educação que seja uma educação politizada, uma educação libertadora, uma educação paulo-freireana, uma educação que dá ao educando não conteúdos fixos, não conteúdos determinados, mas dá para eles informações e formação para que o educando tome a sua vida nas mãos. E esses professores e professoras precisam ser respeitados. E como se não bastassem os processos, foi descontado da folha de pagamento dos profissionais de educação. E algumas pessoas que dizem assim, mas não trabalhou, tem que descontar mesmo. E aí tem 2 reflexões a serem feitas. Se o prefeito e a secretaria dizem que está cortado e ponto final, o que a prefeitura e a secretaria está dizendo é que não haverá reposição. E não havendo reposição, a prefeitura assume o ônus de dizer ao Ministério da Educação que não cumpriu os 200 dias letivos. Então a prefeitura não pode usar dessa ferramenta, tem que pagar os profissionais e exigir deles a reposição que estão dispostos a fazê-la. E uma outra reflexão, é a reflexão de que se há de descontar, se vai descontar, que não se desconte integralmente. Eu encontrei, vereador Edson Zanata, com dezenas de professores, muitas dezenas deles, que receberam o seu contra-cheque zerado, 0 centavos, 0 no seu contra-cheque, e voltaram às salas de aula. Como é que voltam? Como é que pagam o ônibus? Como é que se alimentam? Como é que pagam suas contas? Se tem a prefeitura que descontar, por hipótese, R$2.000 do profissional de educação, e se de fato está disposta a descontar porque o professor não trabalhou, e se a lei permite isso, porque a greve não foi ainda julgada como uma greve ilegal. Se de fato tem que descontar, que se desconte paulatinamente, que se desconte com humanidade, que se desconte fazendo
dando ao profissional de educação condições de voltar ao trabalho com o seu próprio recurso, com o seu próprio dinheiro. Eu queria fazer essas colocações, colocar essas questões, e no sentido de sensibilizar o prefeito, que certamente tem ouvidos nesta Câmara, que escuta o que falamos aqui nesse plenário, para que o prefeito sensibilizado possa voltar atrás em duas questões em relação aos professores que já voltaram para a sala de aula, que retire os processos desses profissionais e que faça uma folha complementar, que pague os profissionais de educação, que precisam alimentar seus filhos, que precisam cumprir com suas obrigações e que já retornaram à sala de aula e que, portanto, precisam também se locomover e se alimentar para que a educação verdadeiramente aconteça no município. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Com a palavra, o vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, os técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu retorno a esta tribuna para falar da visita que nós tivemos com o lançamento da candidatura do pastor Everaldo no último domingo em Acari. Curiosamente, a escolha eu acho que foi extremamente feliz, porque deu um alento para aquelas pessoas que têm a esperança de terem um presidente da República que poderá efetivamente ter um olhar mais amorável por aquela região. Ele esteve na Rua Guaiúba, no local onde ele nasceu, no número 316, uma igreja da Assembleia de Deus, e foi recebido por pessoas que lotaram aquela igreja, trazendo o seu carinho para alguém que eles depositam a sua esperança. Foi criado ali, o pastor Everaldo foi criado em Acari. Visitamos a feira de Acari, onde ele tinha, junto com seu pai, que estava presente também a essa reunião, trabalhou numa banca vendendo bananas. Então é uma pessoa, isso eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras que nos assistem nesse momento, que efetivamente conhece a vida das pessoas mais humildes, porque passou por isso. A Rua Guaiúba é bem dentro do complexo de Acari, e nós, ao visitarmos essa região, junto com ele, nós vimos o quanto as pessoas estão felizes com a possibilidade de ter um presidente da República que seja ali daquela região. Eu tenho a impressão que muita gente vai ter uma surpresa muito grande com essa eleição para a presidência da República. Nós vemos aí o descontentamento das pessoas em relação a essa próxima eleição. Muita gente com as quais nós conversamos, falam do quanto estão desencantados com esses políticos que já não mostraram anteriormente e que estão agora fazendo promessas de que vão resolver os problemas do nosso país. Eu tenho dito em diversos fóruns que eu sou convidado para falar sobre essa candidatura à presidência e falar sobre o pastor Everaldo. Eu tenho sempre dito que há um ditado que diz que formiguinha também dá ferroada. Nosso partido é um partido ainda pequeno, vem crescendo muito nos últimos anos, mas é um partido pequeno e é carinhosamente chamado dos peixinhos, como nós somos chamados, né? O partido dos peixinhos. Então, eu tenho usado sempre essa metáfora, dizendo que não só o peixinho, não só a formiga dá ferroada, mas nós vamos ter a oportunidade de ver que peixinho também dá ferroada. Pode ter certeza que isso vai acontecer na próxima eleição. Eu acho que a surpresa será muito grande para todas as pessoas. E não é só o vereador Eduardo Moura quem diz isso. Quem disse isso foi
o próprio Duda Mendonça, que é um publicitário que fez a campanha do presidente Lula há anos atrás, e que fala que o crescimento do pastor Everaldo já está se refletindo nos números, e eu tenho a impressão que com o lançamento da sua candidatura, no local onde nasceu, no local onde seu pai e sua mãe criaram esse futuro presidente da República, que é o que nós esperamos, eu acho que nós teremos agora um crescimento cada vez maior, porque nós trabalharemos muito para que isso ocorra. Então, pastor Everaldo, foi um prazer enorme tê-lo conosco na nossa comunidade, e ser alvo de uma visita de uma pessoa tão querida e que eu tenho certeza que vai mudar o nosso país. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A presidência comunica que não há número para deliberar. Portanto, as matérias do prolongamento ficam para a próxima sessão. Passa-se a ordem do dia. Para a comunicação de liderança, o senhor vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Edson Zanata, senhores vereadores presentes, senhoras vereadoras presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu pedi essa comunicação de liderança para notificar a esta casa, com muito pesar, que nós, principalmente membros do Partido Socialismo e Liberdade, a bancada desta casa, sentimos profundamente a perda irreparável que tivemos com o falecimento do grande brasileiro, ilustre personalidade dessa política deste país, que foi o companheiro Plínio de Arruda Sampaio. Plínio de Arruda Sampaio foi nada mais, nada menos aquele que elaborou todo o projeto de reforma agrária para o governo João Goulart. Plínio de Arruda Sampaio esteve exilado muitos anos, mas como exilado ele participava exatamente da ONU, exatamente da FAO, né? Aquele órgão da Organização das Nações Unidas, voltada exatamente para o combate e a extinção da fome no mundo. Depois, chegando aqui no Brasil, ainda foi constituinte. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, junto com Nosco, que eu também fiz parte. Depois, desiludido, saiu para o Partido Socialismo e Liberdade, onde, inclusive, ele foi candidato a presidente da República. De maneira que, para nós, não só um militante constante, não só um grande brasileiro, não só um grande formulador, ligado inclusive aos movimentos sociais
movimento, as comunidades eclesiais de base, ele tinha uma ligação muito forte com a Igreja Católica, de maneira que é isto daí. Então nós, com muito pesar, comunicamos exatamente essa perda que para nós, não só nós do Partido Socialismo e Liberdade, mas eu entendo que é uma perda para este país, uma perda para todos os brasileiros. Mas, enfim, que sossegue o companheiro na pátria espiritual. Já foi pedido, né, aqui anteriormente, 1 minuto de silêncio, mas eu também quero aproveitar a oportunidade nessa comunicação de liderança para falar o seguinte. Nós, inclusive, do Partido Socialismo e Liberdade, nós somos contra a privatização das políticas públicas, nós somos contra esse mercado perverso que existe atuando aí permanentemente, né? E somos vigilantes nas consequências nefastas, identificando as consequências nefastas das políticas comandadas ou administradas exatamente pela iniciativa privada, né? E é por conta disso que nós somos contra terceirizações, né? A Câmara Municipal do Rio de Janeiro adotou como procedimento administrativo contratar serviços pela terceirização, essa via da terceirização, né? Agora o que acontece é que aquilo que existe nos contratos realizados entre a Câmara Municipal e os serviços terceirizados para a prestação de serviços aqui na casa, parece que isto não vem correspondendo àquilo que está realmente na lei do contrato, não é? Para se ter noção, praticamente tem uma firma que não paga para os servidores nos dias que deviam funcionar. Que eu já uma vez fiz interpelação, será que a Câmara não está pagando para essas empresas? Eu acho muito difícil. Eu acho, inclusive, que a Câmara deve estar pagando até em dia, ou até antes de finalizar o mês, a Câmara já deve fazer o depósito. Pois bem, essas empresas não pagam. E além de não pagar, aí o que acontece? Aí a gente vem aqui, faz a denúncia, diz que toma as providências, aí diz que realmente está havendo conflito aí e a empresa desaparece. Só que cada empresa que entra, aí os servidores terceirizados aqui na casa são obrigados a abrir uma determinada conta num banco. Antes era Caixa Econômica, agora já não é mais Caixa Econômica. Agora já é uma outra empresa, uma outra firma, e aí tem que abrir conta, por exemplo, no Banco Santander. E aí foi distribuído um cheque para os servidores. Os servidores terceirizados desta casa estão de posse de um cheque do Santander. Só que vão nas agências do Santander e não tem dinheiro. Não tem dinheiro exatamente para dar cobertura àquele cheque do servidor que trabalhou e que hoje é dia 9 e até agora não recebeu o dinheiro. Nós sabemos que as contas que chegam nas nossas casas é tudo com data de dia 5. Passou do dia 5, você já começa a pagar aí um tal de uns juros. Pois bem, esta casa não está pagando, apesar do dia 9, entregando um cheque na mão dos servidores, e esse cheque os servidores vão procurar o banco, e o banco diz que não tem dinheiro para pagar o cheque, porque não tem cobertura para ele. De maneira que eu estou fazendo isto, aproveitando a comunicação de liderança, para ver se é possível esta casa tomar alguma providência nesse sentido. Esta casa não pode continuar. Esta casa tem que ser exemplo na sua relação de trabalho entre aquele que digamos, a casa como o empregador e aquele que serve a casa como empregado. Esta casa tem que dar exemplo
Esta casa não pode continuar, porque não é a primeira vez que a gente vem no microfone, não é a primeira vez, não é só eu, outros vereadores já têm se posicionado aqui em relação a isso daí, porque é um absurdo, é realmente um negócio que não tem justificativa. Não tem justificativa, entendeu? Então, eu gostaria de que, dar conhecimento exatamente a presidência dos trabalhos desta casa e que a mesa diretora tome providências em relação, porque isto não pode continuar. É uma vergonha, é uma imoralidade, é um absurdo, é realmente, olha, tudo pode ser admitido. E a gente gostaria, inclusive eu pelo menos, gostaria de receber uma resposta esclarecendo por que isso está acontecendo e quais as providências que estão sendo adotadas para que deixe de existir essa situação. Pelosi. A presidência fará conhecimento à mesa diretora do manifestado pelo nobre Edil Eliomar Coelho. Pela ordem, vereador Tio Carlos. Não, eu gostaria de estar solidário com a colocação do nobre companheiro Eliomar Coelho e até que a presidência possa realmente, mesa diretora, se pronunciar, até porque, se eu não me engano, quer dizer, enfim, a casa também, caso esses funcionários possam ingressar na justiça, a casa terá também como ser responsável, solidariamente, porque é uma satisfação nesse contrato terceirizado, não sei o teor do contrato, mas de qualquer forma, tenho certeza que o presidente dará uma resposta e se tiver que chamar a empresa, não vejo por que não, o quanto antes, até porque esses funcionários estão aí sofrendo com a falta de seus salários. E, falado isso, senhor presidente, eu, lamentavelmente, percebo que nós não temos quórum, então eu gostaria de pedir para que não fiquemos aqui, infelizmente, sem sequer poder deliberar, não temos nem número suficiente, gostaria de pedir, por favor, verificação de quórum. Faça a solicitação de verificação de quórum pelo senhor vereador Tio Carlos. A presidência solicita aos senhores vereadores que assentem aos seus postos. Primeira bancada. 5 senhores vereadores na primeira bancada. Segunda bancada, nenhum, um senhor vereador. Terceira bancada. Não, um só. Terceira bancada, uma senhora vereadora. Quarta bancada, 4 senhores vereadores. Mesa, 1 vereador. 12 vereadores presentes. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.